Ela apenas queria viver um Natal em paz, cercada de sorrisos e boas intenções. Mas bastou um sussurro atrás de uma porta para tudo começar a desmoronar. Segredos vieram à tona, revelando traições escondidas sob roupas de gala. E no meio do luxo, uma mulher simples descobriu que sua dor seria o verdadeiro espetáculo da noite. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando. A noite de 24 de dezembro em São Paulo trazia aquele calor úmido típico do verão brasileiro, mas dentro da Mansão dos Almeida nos Jardins, o ar-condicionado mantinha uma temperatura agradável, que contrastava com a tensão que começava a se formar no ambiente. Marina ajeitou o vestido branco de seda que caía elegantemente sobre sua barriga de 6 meses. Ela havia escolhido aquele modelo com tanto cuidado, querendo estar perfeita para a festa de Natal que a família do marido organizava todos os anos. Era um evento aguardado pela elite paulistana, uma tradição dos Almeida que reunia empresários, políticos e figuras influentes da sociedade. Ela observou seu reflexo no espelho do quarto. Aos 32 anos, Marina ainda guardava a delicadeza de quem fora criada com simplicidade no interior de Minas Gerais, antes de se casar com Ricardo Almeida e mudar para a capital. Seu cabelo castanho estava preso em um coque baixo e ela usava apenas um colar de pérolas que pertencera à sua mãe. Simples, discreta, sempre tentando se encaixar naquele mundo de luxo que nunca fora realmente seu. Lá embaixo, ouvia o burburinho dos primeiros convidados chegando. O quarteto de cordas já tocava músicas natalinas com arranjos sofisticados. Os garçons circulavam com bandejas de champanhe francês e canapés elaborados, tudo coordenado pela sogra, Dona Helena, uma mulher de 60 anos que comandava aquela casa e aquela família com mão de ferro desde que enviuvara, há mais de uma década. Marina respirou fundo e desceu as escadas com cuidado, segurando no corrimão. A gravidez tornava seus movimentos mais lentos, mais cautelosos. Ao chegar ao salão principal, decorado com uma árvore de Natal de quase 4 metros, repleta de enfeites importados e luzes cintilantes, ela procurou Ricardo com os olhos. Encontrou o marido ao lado de um grupo de empresários, gesticulando animadamente, enquanto discutia negócios. Ele nem notou sua chegada. Dona Helena, impecável em um vestido verde, escuro e joias que pareciam pesar mais que ela própria, aproximou-se de Marina com aquele sorriso frio que nunca chegava aos olhos. Querida, que bom que desceu. Os convidados estão chegando. Tente ser mais sociável desta vez, sim. Você sabe como é importante para os negócios da família que causemos boa impressão. Marina apenas assentiu, já acostumada com as indiretas da sogra sobre como ela nunca seria boa o suficiente para aquele sobrenome. As horas seguintes se arrastaram em uma sucessão de cumprimentos vazios e conversas superficiais. Marina sorria, apertava mãos, agradecia os parabéns pela gravidez, mas sentia-se invisível, apenas uma peça decorativa naquele cenário de ostentação. Ricardo continuava distante, ocupado demais com seus contatos importantes para sequer olhar na direção da esposa. Foi quando Marina foi ao banheiro, próximo às 10 da noite, que tudo começou a desmoronar. Ao voltar pelo corredor lateral da mansão, ouviu vozes vindas do escritório de Ricardo. A porta estava entreaberta. Ela reconheceu imediatamente a voz do marido, mas havia outra voz feminina ali, uma voz que ela não conseguia identificar. Aproximou-se devagar, o coração acelerando. Meu amor, não aguento mais fingir nessa festa ridícula. Quando você vai finalmente resolver isso e ficar comigo, de vez? A voz feminina era doce, mas carregada de impaciência. Marina sentiu o mundo girar. Sabrina, já conversamos sobre isso. Preciso de tempo. Você sabe que ela está grávida. Não posso simplesmente. A voz de Ricardo, tão familiar, soava cansada, mas também íntima demais. Marina não conseguiu se mover. Ficou ali, paralisada, enquanto ouvia o marido falar sobre ela como se fosse um problema a ser resolvido, um empecilho nos planos dele. Quando finalmente conseguiu se afastar, suas mãos tremiam. Voltou ao salão principal tentando manter a compostura,
mas sentia que ia desmoronar a qualquer momento. Minutos depois, Ricardo saiu do escritório seguido por uma mulher que Marina reconheceu vagamente. Sabrina Fonseca, uma advogada da empresa da família, jovem, bonita, sempre muito bem vestida. Ela cumprimentou alguns convidados com naturalidade, como se nada tivesse acontecido. Marina sentiu uma náusea que não tinha nada a ver com a gravidez. Tentou se afastar, buscar um canto tranquilo onde pudesse pensar, respirar, processar o que acabara de descobrir. Mas Dona Helena apareceu ao seu lado, segurando-a pelo braço com firmeza. Marina, onde você estava? Preciso que você fique ao lado de Ricardo para as fotos. A revista Vogue está aqui. Marina quis gritar, quis dizer que não aguentava mais aquilo, mas apenas se deixou ser conduzida até onde o marido posava com empresários importantes. A noite seguiu naquela falsidade dolorosa. Marina observava Ricardo e Sabrina trocarem olhares cúmplices pelo salão. Observava a sogra comandar tudo com arrogância, tratando os empregados com rispidez e os convidados com bajulação calculada. Sentia-se sufocada naquele ambiente onde todos usavam máscaras perfeitas. Foi perto da meia-noite que tudo explodiu. Marina estava próxima à mesa de doces quando Sabrina se aproximou, segurando uma taça de champanhe. As duas ficaram frente a frente pela primeira vez naquela noite. Os olhos de Sabrina brilhavam com uma mistura de desafio e desprezo. Você realmente acha que ele ainda te ama? A voz de Sabrina era baixa, mas cada palavra era como uma lâmina. Marina, você é patética. Uma interiorana que acha que pertence a este mundo só porque colocou uma aliança no dedo. Marina sentiu as bochechas queimarem. Tentou se afastar, mas Sabrina continuou, agora em um tom mais alto, atraindo a atenção dos convidados próximos. Ele me contou tudo sobre você, sabe? Como você é insegura, carente, sempre reclamando. Como ele se sente preso. E esse bebê? Foi só mais. Uma armadilha sua para segurá-lo, não foi? As pessoas começaram a se virar para assistir àquela cena. Marina sentia dezenas de olhos sobre ela, mas não conseguia se mover, não conseguia reagir. Sabrina deu um passo à frente. Sabe o que é mais triste? É que você nem percebe que já perdeu. Ele é meu, Marina, sempre foi. E você é só... nada. Foi quando Dona Helena se juntou à cena, mas não para defender a nora. Pelo contrário. Ela olhou para Marina com aquela frieza característica e falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Acho melhor você se retirar, Marina. Está fazendo um escândalo desnecessário e constrangendo a todos. Marina tentou falar, mas a voz não saiu. Não é. Eu não. Foi ela que... Sabrina ergueu a taça e, com um movimento calculado e cruel, jogou o champanhe no rosto de Marina. O líquido gelado escorreu pelo seu rosto, pelo pescoço, manchando o vestido branco. O salão ficou em silêncio absoluto. Alguém começou a filmar com o celular. Marina ficou ali, parada, humilhada diante de todos aqueles olhos julgadores. Ricardo finalmente se aproximou, mas suas palavras foram ainda mais devastadoras que o champanhe no rosto. Marina, pelo amor de Deus, você sempre tem que fazer cena. Por que você não sobe e se troca? Está constrangendo a todos. Ele nem perguntou o que tinha acontecido, nem demonstrou preocupação. Apenas estava irritado com ela, como se ela fosse culpada. Dona Helena completou. É verdade. Você está histérica. Suba agora antes que estrague completamente a festa. As pessoas começaram a sussurrar. Marina olhou ao redor buscando algum olhar solidário, alguma defesa, mas encontrou apenas curiosidade mórbida e constrangimento. A elite paulistana adorava um bom escândalo, desde que não as envolvesse diretamente. Foi quando Sabrina deu o golpe final. Ela pegou o celular e mostrou para todos que estavam próximos. Olhem isso. Foi gravado 3 semanas atrás, logo depois do aniversário de casamento deles. Na tela, um vídeo íntimo de Sabrina e Ricardo, claramente gravado em um quarto de hotel. O filho que ela carrega pode até ser dele, mas o coração dele sempre foi meu. Marina sentiu as pernas fraquejarem. Alguém pegou o celular de Sabrina e começou a passar o vídeo adiante.
Em minutos, aquilo estaria em todos os celulares da festa e da internet. Marina olhou para Ricardo esperando que ele negasse que defendesse a esposa e o filho que esperavam. Mas ele apenas desviou o olhar, envergonhado sim, mas não dela, envergonhado dela. Olha o que você me fez fazer, Marina. Com sua carência constante, sua insegurança, você me sufocou tanto que eu precisei encontrar ar em outro lugar. Dona Helena balançou a cabeça em aprovação. Sempre soube que você não era forte o suficiente para este mundo, menina. Agora suba essas escadas e some da nossa vista. Pelo menos tenha essa dignidade. Marina sentiu algo se romper dentro dela. Não era apenas o coração. Era algo mais profundo. Era a imagem que tinha de si mesma, do seu casamento, da sua vida. Tudo mentira, tudo fachada. Ela levou a mão à barriga onde o bebê se mexia. Sentiu uma dor aguda, diferente. Pânico atravessou seu peito. O bebê, por favor, não. Suas pernas começaram a ceder. Ainda conseguiu ouvir alguém gritar que chamassem uma ambulância, mas as vozes pareciam cada vez mais distantes. A última coisa que viu antes de tudo escurecer foi o olhar de desprezo de Sabrina e a indiferença de Ricardo. Quando abriu os olhos, estava deitada em um dos sofás da biblioteca da mansão. Uma médica que estava na festa como convidada examinava seus sinais vitais. Marina, você teve um pico de pressão, mas o bebê está bem. Consegue me ouvir? Marina assentiu, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Ao redor, alguns convidados observavam com aquela curiosidade que disfarçavam de preocupação. A médica ajudou Marina a sentar devagar. Você precisa se acalmar pelo bem do bebê. Marina olhou através da porta da biblioteca e viu o salão ainda repleto de convidados. A festa continuava como se nada tivesse acontecido. O quarteto voltara a tocar. As pessoas riam e conversavam. Seu sofrimento era apenas mais um entretenimento passageiro naquela noite de Natal. Foi então que ela ouviu o som da porta principal sendo aberta com força. Passos firmes ecoaram pelo hall de entrada. Vozes se calaram gradualmente. Marina reconheceu aquele caminhar antes mesmo de ver o dono. Seu corpo inteiro reconheceu. Um calafrio de alívio e medo misturados percorreu sua espinha. O general Augusto Tavares entrou no salão principal com a postura ereta que décadas de carreira militar haviam moldado. Aos 65 anos, ainda imponente, o cabelo grisalho, cortado curto, os olhos escuros que haviam visto muito mais do que aquela elite mimada poderia imaginar. Ele usava um terno escuro simples, sem ostentação, mas sua presença preenchia o ambiente de uma forma que todo o luxo ali não conseguia. O silêncio que se instalou foi absoluto. Todos sabiam quem era o general Tavares, herói de operações especiais, respeitado nacionalmente, um homem que nunca havia vendido sua honra, nem se curvado diante de poder ou dinheiro. E ele estava ali, na festa dos Almeida, com uma expressão que fazia até os mais arrogantes recuarem. Onde está minha filha? A voz dele não era alta, mas carregava uma autoridade que não precisava de volume. Dona Helena deu um passo à frente, tentando manter sua postura de anfitriã. General, que surpresa, não sabíamos que viria. Marina está descansando, ela passou mal e... Ele a interrompeu com apenas um olhar. Não perguntei a você. Perguntei onde está minha filha. E quero ver com meus próprios olhos se ela está bem. Ricardo tentou intervir, estendendo a mão para um cumprimento. General, eu sou. Eu sei quem você é, Ricardo Almeida. E sei exatamente o tipo de homem que você é. Agora me leve até minha filha. Agora. Marina, da biblioteca, conseguiu se levantar com a ajuda da médica e caminhou até a porta. Pai. A voz saiu fraca, quebrada. Quando o general viu a filha, o vestido manchado, os olhos vermelhos de tanto chorar, o rosto ainda úmido, algo mudou em sua expressão. A frieza militar deu lugar a algo muito mais perigoso. Fúria contida. Ele caminhou até Marina e a envolveu com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. Minha filha, estou aqui agora. Ninguém mais vai machucá-la. Marina desabou nos braços do pai, todas as defesas que havia tentado manter finalmente ruindo.
General Tavares a amparou, e então olhou para todos no salão. Seu olhar percorreu cada rosto, cada pessoa que havia assistido à humilhação de sua filha e nada fizera. Alguém vai me explicar calmamente o que aconteceu aqui esta noite. E escolham bem as palavras, porque minha paciência acabou. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. E Marina, mesmo em meio à dor e ao desespero, sentiu pela primeira vez naquela noite que talvez, apenas talvez, não estivesse mais sozinha. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. O general Augusto Tavares não precisava gritar para impor respeito. Sua presença por si só já fazia com que até os mais arrogantes medissem as palavras. Ele permaneceu ali, no centro do salão principal da mansão dos Almeida, com Marina ainda amparada em seus braços, enquanto dezenas de olhares fugidios tentavam evitar o confronto direto com aqueles olhos que haviam comandado operações onde a morte era uma companheira constante. Ricardo foi o primeiro a tentar retomar o controle da situação. General, compreendo sua preocupação, mas isso é um assunto de família e... A voz dele soou menos confiante que o usual. O general o interrompeu com apenas um gesto de mão. Assunto de família. Minha filha foi humilhada publicamente diante de centenas de pessoas. Que você chama isso de assunto de família? Ele fez uma pausa e seu olhar percorreu o salão. Quantos celulares aqui gravaram o que aconteceu? Quantos já compartilharam nas redes sociais? E você fala de privacidade. Dona Helena deu um passo à frente, tentando reassumir sua posição de autoridade naquela casa. General Tavares, com todo respeito, sua filha teve um surto histérico e causou constrangimento aos nossos convidados. Ela precisa de ajuda psicológica, é óbvio. Não podemos. O olhar do general sobre ela foi cortante como lâmina. A senhora teve coragem de chamar minha filha de histérica, depois de permitir que ela fosse atacada, agredida e humilhada em sua própria casa. A senhora que se diz mãe do homem com quem ela é casada. O silêncio que se instalou era tão denso que se podia ouvir o farfalhar das roupas dos convidados desconfortáveis. Sabrina, que até então permanecera em segundo plano, tentou se retirar discretamente em direção à saída. Não tão rápido. A voz do general a congelou no lugar. Você, jovem, volta aqui, agora. Sabrina se virou lentamente, tentando manter uma expressão de inocência. Eu não fiz nada, foi ela quem começou a fazer escândalo. O general caminhou até ficar frente a frente com ela, e mesmo sem tocá-la, Sabrina recuou 2 passos. Você jogou bebida no rosto da minha filha grávida. Você mostrou vídeos íntimos dela com um homem casado, na frente de toda essa gente. Você a chamou de nada. Sua voz era baixa, controlada, mas cada palavra carregava o peso de décadas de disciplina militar contendo fúria. Um dos convidados, um empresário conhecido, ousou intervir. General, talvez seja melhor conversarem isso em particular. Não queremos que... O general se virou para ele. Não queremos o quê? Que a verdade seja exposta. Que todos aqui vejam que tipo de gente realmente são. Vocês adoram seus clubes exclusivos, suas festas de caridade, suas fotos em revistas de sociedade. Mas quando uma mulher é atacada diante de vocês, quando uma gestante é humilhada e agredida, vocês apenas assistem como se fosse entretenimento. O desconforto era palpável agora. Alguns convidados começaram a sussurrar entre si. Outros checavam os celulares, percebendo que o vídeo da humilhação de Marina já estava viralizando nas redes sociais. Comentários começavam a aparecer. E diferente do que esperavam, muitos não eram favoráveis aos Almeida. Marina, ainda apoiada no braço do pai, sentiu uma onda de náusea que nada tinha a ver com a gravidez. Via seu pior momento sendo compartilhado por milhares de pessoas, sua dor exposta como espetáculo. O general percebeu o tremor da filha. Calma, minha filha. Respire. Vamos resolver isso. Ele fez um sinal para a médica que ainda estava presente. Doutora, por favor, fique com minha filha um momento. O general caminhou então até Ricardo, que pela primeira vez naquela noite parecia realmente apreensivo. Quanto tempo? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Como? Quanto tempo você está traindo minha filha com essa mulher? Ricardo abriu a boca, fechou,
Tentou encontrar palavras. Eu. Nós. Isso é complicado. Não é complicado, é simples. Quanto tempo? Sabrina, recuperando parte da arrogância, interferiu. 2 anos. 2 anos que Ricardo e eu estamos juntos. E ele ia deixá-la de qualquer forma. Esse bebê foi só uma tentativa desesperada dela de segurá-lo. O general se virou para ela lentamente. 2 anos. Então, durante todo esse tempo, vocês dois enganaram minha filha. Fizeram-na acreditar que tinha um casamento, uma família e você. Ele olhou para Ricardo. Você deixou sua esposa ir às consultas médicas sozinha, planejar o quarto do bebê sozinha, sonhar com um futuro que você já sabia que não existiria. Dona Helena tentou mais uma vez defender o filho. General, você não entende. Casamentos são complicados. Às vezes as pessoas se afastam e... complicados. O general a encarou. A senhora sabe o que eu acho complicado. Operações de resgate em território inimigo. Negociações com sequestradores. Desarmar explosivos com segundos no relógio. Isso é complicado. Trair a própria esposa e humilhá-la em público não é complicado. É apenas covardia. Foi quando o general tirou o celular do bolso. Vocês acham que são muito espertos, não é? Acham que controlam a narrativa, que podem manipular a verdade. Mas esqueceram. Um pequeno detalhe. Ele deslizou o dedo na tela e então conectou o aparelho à televisão gigante que ficava em uma parede do salão, usada para exibir vídeos da família nos eventos. Esqueceram que toda mansão de rico tem sistema de segurança com câmeras. O sangue sumiu do rosto de Ricardo. General, essas imagens são privadas, você não pode. Privadas. O general sorriu sem humor. Como os vídeos da minha filha sendo humilhada que já estão na internet. Privados assim. Ele apertou o play. A tela se iluminou mostrando imagens da festa naquela mesma noite, mas de ângulos que os convidados não haviam percebido. Câmeras de segurança estrategicamente posicionadas. O primeiro vídeo mostrava Sabrina se aproximando de Marina com clara intenção. Não havia som, mas as imagens eram cristalinas. Mostrava Marina tentando se afastar, Sabrina a impedindo, as palavras sendo ditas, e então o champanhe sendo jogado deliberadamente no rosto de Marina. O segundo vídeo mostrava Dona Helena se aproximando, não para defender a nora, mas para se juntar ao ataque. As expressões de desdém, os gestos de desprezo. O terceiro vídeo mostrava Ricardo chegando e, ao invés de proteger a esposa, culpá-la. Mostrava ele desviando o olhar quando Sabrina exibia. O vídeo íntimo. O silêncio no salão agora era absoluto. Todos assistiam às imagens que contavam uma história muito diferente da versão que Ricardo e Dona Helena tentaram vender. Não era Marina quem estava histérica. Era Marina sendo sistematicamente atacada e humilhada, enquanto seu marido e sogra observavam com aprovação. Um dos convidados, uma empresária influente chamada Patrícia, foi a primeira a quebrar o silêncio. Meu Deus, nós ficamos ali assistindo essa barbaridade. Marina, me desculpe, eu deveria ter feito alguma coisa. Outros começaram a se manifestar, a indignação genuína substituindo o desconforto anterior. Celulares eram novamente levantados, mas agora para deletar os vídeos que haviam gravado da humilhação e para gravar a resposta do general. Sabrina tentou se defender. Essas imagens não provam nada. Foi ela quem me provocou antes. O general mostrou outro vídeo, este gravado mais cedo na noite. Mostrava Sabrina e Ricardo no escritório em momentos íntimos, rindo enquanto planejavam como lidariam com Marina caso ela descobrisse. Mostrava Sabrina dizendo claramente que queria humilhar Marina na frente de todos. Ricardo estava pálido. General, eu posso explicar. Não, a voz do general era firme. Você não pode. Não há explicação que justifique o que você fez. Você não apenas traiu sua esposa. Você conspirou para destruí-la publicamente. Você permitiu que ela fosse atacada enquanto carrega seu filho. Dona Helena tentou uma última cartada. Isso é invasão de privacidade. Vou processar você por... Por quê? Por proteger minha filha. Por expor a verdade. Processe. Mas enquanto isso, todo o Brasil vai ver essas imagens.
e vão julgar por si mesmos quem são os verdadeiros vilões dessa história. Foi quando chegaram as autoridades. 2 oficiais da polícia que estavam de prontidão no bairro, acionados por um dos convidados que percebera a gravidade da situação, entraram na mansão. O delegado, um homem de meia idade que conhecia a reputação do general, cumprimentou-o com respeito. General Tavares. Recebemos uma ligação sobre uma agressão. O general apontou para Marina. Minha filha, grávida de 6 meses, foi agredida fisicamente e psicologicamente nesta casa. Tenho todas as provas em vídeo. Sabrina tentou protestar. Foi só uma taça de champanhe. Não machuquei ninguém. O delegado a encarou. Jogar líquido em alguém é agressão. E pelo que entendi, há também difamação, injúria e exibição de conteúdo íntimo sem consentimento. A senhora pode me acompanhar para prestar depoimento. Ricardo deu um passo à frente. Delegado, isso é um mal-entendido. Posso resolver. O general o impediu. Não vai resolver nada. Minha filha vai prestar queixa formal contra todos os envolvidos. E essas imagens serão entregues às autoridades competentes. Ricardo, o homem que sempre controlara tudo com dinheiro e influência, percebeu que dessa vez não teria escapatória. Dona Helena, pela primeira vez naquela noite, pareceu realmente abalada. General, por favor, pense na reputação das nossas famílias. Pense no escândalo. Eu pensei. Pensei que minha filha merecia ser protegida. Pensei que ela merecia justiça. A reputação de vocês. A voz dele era dura. Vocês destruíram a própria reputação no momento em que decidiram atacar uma mulher indefesa. Agora vão lidar com as consequências. Marina, ainda apoiada pela médica, observava tudo com uma mistura de choque e alívio. Ver o pai defendendo-a com tanta veemência, expondo a verdade que ela mesma não tivera forças para revelar, fazia algo despertar dentro dela. Não era raiva, ainda não. Era a compreensão lenta e dolorosa de que ela não merecia nada daquilo, que ela não era o problema. Patrícia, a empresária, aproximou-se de Marina com cautela. Marina, querida, eu tenho contatos excelentes de advogados especializados em direito de família. Quando você estiver pronta, podemos conversar. E, por favor, me desculpe por não ter agido antes. Outras pessoas começaram a se aproximar, oferecendo apoio, pedindo desculpas por terem ficado em silêncio. O delegado conversou brevemente com o general e então se dirigiu a Sabrina. A senhora vai precisar me acompanhar para a delegacia, e o senhor Ricardo Almeida também, para prestar depoimento. Ricardo tentou argumentar sobre seus advogados, sobre como aquilo era um absurdo, mas suas palavras soavam vazias mesmo para ele. Enquanto Sabrina era conduzida para fora da mansão pelos policiais, ela ainda tentou manter a pose de superioridade. Isso não vai dar em nada. Vocês vão ver. Mas sua voz tremia e todos perceberam. Marina a observou partir e sentiu algo estranho. Não era satisfação pela prisão de Sabrina. Era pena. Pena de quem era tão vazia por dentro que precisava destruir outras pessoas para se sentir importante. O general voltou para junto da filha que agora estava sentada em um sofá, bebericando água com a ajuda da médica. Minha filha, você quer ir para o hospital fazer uma avaliação completa. A médica aqui disse que o bebê está bem, mas... Marina balançou a cabeça levemente. Só quero ir embora daqui, pai. Por favor, me tira desse lugar. O general assentiu. Vamos, vou te levar para minha casa em Campos do Jordão. Lá você vai ter paz para se recuperar. Dona Helena, que até então permanecera em silêncio após a chegada da polícia, falou pela última vez. Ela é casada com meu filho, tem obrigações. Essa criança é um Almeida. O general a encarou com uma expressão que fez a mulher recuar. Essa criança é minha neta e vai crescer longe de gente como vocês. Agora, se me dá licença, vou cuidar da minha filha. Algo que vocês deveriam ter feito desde o início. Enquanto o general ajudava Marina a se levantar e a conduzia em direção à saída, os convidados que permaneciam na mansão observavam em silêncio. A festa de Natal dos Almeida, tradicionalmente o evento mais esperado do ano pela elite paulistana, entraria para a história. Mas não pelos motivos que Dona Helena gostaria. Lá fora, a noite ainda estava quente e úmida.
Marina respirou o ar noturno e sentiu como se estivesse respirando pela primeira vez em muito tempo. O pai a ajudou a entrar no carro, ajeitando o cinto de segurança com cuidado ao redor de sua barriga. Vai ficar tudo bem, minha filha. Eu prometo. Marina olhou para o pai e, pela primeira vez naquela noite terrível, conseguiu esboçar um pequeno sorriso. Enquanto o carro se afastava da mansão, Marina olhou pela janela traseira. Via as luzes da festa ainda acesas, as pessoas ainda conversando, o mundo continuando como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Ela havia mudado, e enquanto levava a mão à barriga, sentindo o bebê se mexer, Marina fez uma promessa silenciosa. Seu filho cresceria sabendo que tinha uma mãe forte, uma mãe que havia passado pela pior noite de sua vida e sobrevivido. Uma mãe que nunca mais deixaria ninguém apagar sua voz. A casa do general Augusto Tavares, em Campos do Jordão, ficava em uma área tranquila, cercada por araucárias e com vista para as montanhas. Era um refúgio que ele havia comprado anos atrás, depois de se aposentar do serviço ativo, um lugar onde podia ter paz após décadas de tensão e perigo. Agora, naquela manhã de Natal, a casa abrigava sua filha e o neto, que ainda estava por nascer. Marina acordou tarde, o corpo ainda pesado do estresse da noite anterior. Levou alguns segundos para se lembrar onde estava, para processar que não estava mais na mansão dos Almeida, não estava mais presa naquele mundo de falsidade e crueldade. A luz do sol entrava pelas cortinas de linho, suave e reconfortante. Ela levou a mão à barriga e sentiu o bebê se mexer, um lembrete de que a vida continuava. Desceu as escadas devagar e encontrou o pai na cozinha, preparando o café. O general, sempre tão imponente e sério em público, tinha um lado que poucas pessoas conheciam. Em casa, ele era apenas um pai preocupado com a filha. Bom dia, dormiu bem. Marina sentou-se à mesa, melhor do que esperava. Obrigada, pai, por tudo. Ele colocou uma xícara de chá de camomila na frente dela, sem cafeína, por causa da gravidez. Não precisa agradecer. É meu dever proteger você. Eles tomaram café em silêncio confortável. Foi Marina quem finalmente quebrou o silêncio. O que vai acontecer agora? Com Ricardo, com Sabrina, com tudo. O general tomou um gole do próprio café. Sabrina foi indiciada por agressão, injúria, difamação e divulgação de conteúdo íntimo. Ricardo está sendo investigado também. A advogada que eu contratei para você, doutora Fernanda Martins, é excelente. Ela já está cuidando de tudo. Marina assentiu, ainda processando. E a internet? Eu vi ontem que o vídeo estava toda parte. O general completou. Sim. Mas a verdade também está. As imagens que mostrei na festa também foram divulgadas. Agora as pessoas sabem o que realmente aconteceu. Você não é a vilã dessa história, Marina. Você é a vítima que se recusou a permanecer em silêncio. Nas horas seguintes, Marina começou a entender a magnitude do que havia acontecido. O celular do pai não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevistas. Advogados oferecendo seus serviços. Personalidades públicas manifestando apoio. O caso havia se tornado nacional. A hashtag Justiça por Marina estava entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Doutora Fernanda Martins chegou ao meio-dia. Era uma mulher de 40 anos, cabelos curtos, postura confiante e olhar determinado. Especialista em direito de família e violência contra a mulher, tinha uma reputação impecável de nunca ter perdido um caso importante. Marina, é um prazer conhecê-la, mesmo nas circunstâncias. Quero que saiba que vamos lutar por justiça. E vamos vencer. Elas conversaram por horas. Marina contou tudo, desde o início do casamento até a noite anterior. Fernanda fazia anotações meticulosas, ocasionalmente fazendo perguntas específicas. Quando Marina terminou, a advogada fechou o caderno e olhou diretamente para ela. Marina, você tem um caso fortíssimo. As evidências são irrefutáveis. Ricardo não apenas traiu você, mas conspirou para humilhá-la publicamente. Sabrina cometeu crimes claros. E Dona Helena foi cúmplice de tudo. E o bebê?
Marina tocou a barriga. Ele vai tentar usar meu filho contra mim. Fernanda balançou a cabeça. Não se preocupe. Com o histórico de comportamento dele, não há juiz que daria guarda compartilhada sem supervisão. E considerando que ele manteve uma relação extraconjugal por 2 anos e participou ativamente de sua humilhação pública, os direitos dele serão muito limitados. Você terá a guarda principal. Disso eu tenho certeza. Enquanto Marina conversava com a advogada em São Paulo, o mundo dos Almeida estava desmoronando. Ricardo acordou naquela manhã de Natal bombardeado por mensagens. Acionistas da empresa familiar pedindo explicações. Parceiros comerciais rompendo contratos. Membros do clube de golfe sugerindo que ele se afastasse temporariamente. Sua mãe, Dona Helena, estava trancada no quarto, recusando-se a atender ligações ou ver visitantes. Sabrina estava em situação ainda pior. Havia passado a noite na delegacia e só fora liberada na manhã de Natal após pagar fiança alta. Mas a prisão era o menor dos seus problemas. O escritório de advocacia onde trabalhava já havia emitido uma nota se dissociando dela. Seus perfis nas redes sociais haviam sido invadidos por comentários indignados. Marcas que ela representava como influenciadora digital cancelaram contratos. Em menos de 24 horas, sua vida cuidadosamente construída estava em ruínas. A reviravolta veio 3 dias depois, quando uma jornalista investigativa publicou uma reportagem explosiva. Ela havia descoberto que Sabrina e Ricardo não apenas mantinham um relacionamento há 2 anos, mas que Sabrina havia sido estrategicamente contratada pelo escritório de advocacia que atendia os Almeida justamente para ter acesso a Ricardo. Mais ainda, havia evidências de que Dona Helena sabia do caso desde o início e o aprovava, por considerar Marina indigna do sobrenome da família por ser de origem humilde. A reportagem mostrava mensagens entre Dona Helena e Sabrina planejando formas de fazer Marina desistir do casamento por vontade própria. Incluía até uma conversa onde Sabrina sugeria que, se Marina estivesse grávida, seria mais fácil fazer com que ela parecesse instável emocionalmente. A crueldade das mensagens chocou até os mais cínicos leitores. Marina leu a reportagem na casa do pai, com Fernanda ao seu lado. Sentiu náusea ao perceber o nível de manipulação de que havia sido vítima. Eles planejaram isso. Planejaram me destruir. Fernanda colocou a mão no ombro dela. E agora estão colhendo as consequências. Essa reportagem muda tudo, Marina. Agora não é apenas sobre traição ou agressão. É sobre conspiração, premeditação, crueldade calculada. As consequências foram rápidas e severas. Ricardo foi afastado da presidência da empresa familiar pelos próprios acionistas. A investigação policial foi ampliada para incluir possível uso de informações privilegiadas obtidas por Sabrina através do escritório de advocacia. Dona Helena foi formalmente afastada de todas as instituições de caridade onde atuava. A família Almeida, que por gerações havia sido sinônimo de prestígio em São Paulo, agora era sinônimo de escândalo. Marina, porém, estava focada em outra coisa: o bebê. Em sua consulta pré-natal de rotina, descobriu que o estresse da última semana havia provocado contrações prematuras. Nada grave ainda, mas preocupante. O médico foi claro: Marina, você precisa de repouso absoluto. Nada de estresse, nada de preocupações. Seu bebê precisa que você fique calma. O general assumiu o papel de guardião. Limitou visitas, filtrou ligações, garantiu que a filha tivesse paz. Marina passava os dias lendo, caminhando pelo jardim, conversando com o bebê. Lentamente, começou a se reconectar consigo mesma, com a mulher que havia sido antes de se perder no casamento com Ricardo. Foi durante uma dessas caminhadas, 2 semanas depois do Natal, que Marina finalmente chorou. Não de dor ou humilhação, mas de luto. Luto pelo casamento que nunca existiu realmente. Pelo homem que ela pensou ter amado, mas que era apenas uma ilusão. Pela família que sonhou ter com os Almeida. O pai a encontrou sentada no banco do jardim, lágrimas escorrendo silenciosamente. Ele se sentou ao lado dela sem dizer nada, apenas oferecendo sua presença.
Depois de alguns minutos, Marina falou: Eu fui tão idiota, pai, como não vi, como não percebi. O general balançou a cabeça. Você não foi idiota, você confiou, você amou. Isso não é fraqueza, é coragem. O que eles fizeram, a manipulação, a crueldade, isso sim é fraqueza. Marina olhou para o pai. Você acha que um dia vou conseguir confiar em alguém de novo? Acho que você vai aprender a confiar em si mesma primeiro. E quando isso acontecer, você vai estar pronta para decidir se quer ou não deixar outra pessoa entrar na sua vida. Mas agora você precisa focar em você e no meu neto. Em São Paulo, Ricardo finalmente procurou Marina. Não pessoalmente, ele não teria coragem de enfrentar o general, mas através de advogados. Queria conversar sobre o bebê, sobre o futuro, sobre possibilidade de reconciliação. Fernanda mostrou a carta dos advogados de Ricardo para Marina. Ele está desesperado. A empresa está afundando. A reputação dele está destruída. Sabrina o deixou. Ele acha que você é a solução para os problemas dele. Marina leu a carta com uma calma que a surpreendeu. Ele fala do bebê como se fosse uma propriedade dele, como se eu devesse voltar, porque agora ele está sozinho e arrependido. Não menciona nenhuma vez o que fez comigo. Não pede desculpas pelo que me causou. Só quer que eu resolva a bagunça que ele mesmo criou. Fernanda sorriu. Então, qual é sua resposta? Marina pensou por um longo momento. Diga a ele que o bebê terá o sobrenome Tavares, não Almeida, que ele pode solicitar visitação supervisionada após o nascimento, se comprovar que está fazendo terapia e que está em condições emocionais de ser pai, e que, quanto à reconciliação, ela fez uma pausa. Não há possibilidade, esse capítulo da minha vida acabou. Fernanda assentiu com aprovação. Perfeito. Vou redigir a resposta formal. Marina, você está encontrando sua voz. E é uma voz forte. Quando Marina ficou sozinha depois que a advogada foi embora, ela se olhou no espelho. Via uma mulher diferente daquela que havia sido humilhada na festa de Natal. Ainda trazia marcas da dor, mas também trazia algo novo. Determinação, força, resiliência. Ela levou a mão à barriga, onde o bebê crescia forte e saudável, apesar de tudo. Seu filho seria seu recomeço. Não uma forma de segurar um homem que nunca a amou de verdade, mas um motivo para se tornar a melhor versão de si mesma. Uma razão para lutar, para crescer, para mostrar que ela era muito mais do que aqueles que tentaram destruí-la jamais poderiam imaginar. Naquela noite, Marina jantou com o pai na varanda, observando as estrelas sobre as montanhas. O ar frio de janeiro em Campos do Jordão era reconfortante. O general serviu um suco natural para ela e pegou uma cerveja para si. Brindaram em silêncio. Pai, obrigada por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu mesma tinha desistido. Ele sorriu, um sorriso raro e genuíno. Filha, eu passei minha vida defendendo este país, mas defender, você sempre foi e sempre será minha missão mais importante. Uma tarde, recebeu uma visita inesperada. Clara, sua melhor amiga dos tempos de faculdade, com quem havia perdido contato depois do casamento. Marina, eu vim assim que vi as notícias. Clara a abraçou com força. Por que você nunca me contou o que estava passando? Marina sentiu as lágrimas voltarem. Eu tinha vergonha. Achava que era culpa minha. Clara segurou o rosto da amiga entre as mãos. Nada disso foi culpa sua. Nada. Ele escolheu trair você. Ele escolheu humilhar você. Essas foram escolhas dele, não suas. As duas passaram. À tarde conversando, rindo, relembrando os tempos da faculdade, quando Marina ainda sonhava em ser professora de literatura. Talvez ainda houvesse tempo para realizar seus próprios sonhos. Clara trouxe também notícias do mundo exterior. Você virou um símbolo, Marina. Tem milhares de mulheres compartilhando suas próprias histórias inspiradas por você. Marina não sabia como se sentir sobre isso. Não queria ser um símbolo, só queria ser ela mesma, mas reconhecia que sua história havia tocado muitas pessoas. Nos dias seguintes, Marina começou a pensar no futuro de uma forma que não conseguira antes. Conversou com Fernanda sobre seus direitos financeiros. Como esposa traída, tinha direito a uma parte significativa dos bens do casal.
A advogada foi clara. Você não precisa aceitar migalhas, Marina. Você tem direito à metade de tudo que foi construído durante o casamento. E considerando as circunstâncias, posso brigar por mais. Marina pensou muito sobre isso. Não queria o dinheiro dos Almeida por vingança, mas também reconhecia que precisaria de segurança financeira para criar seu filho. Decidiu aceitar apenas o que era justo, nem mais nem menos. Queria reconstruir sua vida com dignidade, não com espólio de guerra. O general notou a transformação da filha. Ela estava mais forte a cada dia. Você não precisa mais que eu te proteja. Você aprendeu a se proteger sozinha. Marina olhou para o pai com os olhos marejados. Eu sempre vou precisar de você, pai. Mas estou aprendendo a ser forte. O general abraçou a filha com orgulho. Enquanto Marina reconstruía sua vida, as repercussões em São Paulo continuavam. Ricardo perdeu contratos importantes. Dona Helena foi afastada de instituições. Sabrina enfrentava investigações éticas. As consequências eram reais e duradouras. Marina acompanhava essas notícias com um sentimento ambíguo. Não sentia prazer na desgraça deles, mas também reconhecia que as consequências eram necessárias. Ações tinham resultados. Crueldade tinha preço. E talvez, apenas talvez, outros pensariam duas vezes antes de humilhar alguém publicamente após verem o que aconteceu com os Almeida. Uma tarde, Marina estava no jardim quando sentiu uma contração forte. Diferente das outras, chamou o pai com urgência. Eles foram correndo para o hospital local, onde os médicos confirmaram. O bebê estava começando a se preparar para nascer. Ainda era um pouco cedo, mas dentro do seguro. Marina seria mãe em breve. Naquela noite no hospital, enquanto aguardava, Marina escreveu uma carta para o filho que estava por nascer. Contou sobre tudo o que havia passado, sobre as escolhas difíceis, sobre o amor que já sentia por ele. Escreveu sobre força, sobre dignidade, sobre nunca aceitar ser tratado com desrespeito. Escreveu sobre recomeços e sobre como a vida sempre oferece uma segunda chance quando temos coragem de buscá-la. Quando terminou a carta, dobrou-a cuidadosamente e guardou. Um dia, quando o filho fosse grande o suficiente para entender, ela mostraria, e ele saberia que nasceu não de um casamento perfeito, mas de uma mulher que escolheu lutar por seu próprio valor. E que isso sim, era um legado que valia a pena deixar. Enquanto isso, em São Paulo, as luzes da mansão dos Almeida estavam apagadas. A grande árvore de Natal ainda estava montada na sala, mas ninguém a olhava mais. Ricardo caminhava sozinho pelos cômodos vazios, percebendo tarde demais o preço de suas escolhas. Sabrina estava em outro estado, tentando reconstruir uma vida longe dos holofotes e da vergonha. Dona Helena continuava trancada em seus aposentos, incapaz de aceitar que seu mundo de privilégios e poder havia ruído. E Marina, a mulher que todos tentaram calar, encontrava sua voz pela primeira vez. Uma voz que não precisava gritar para ser ouvida. Uma voz que falava de dignidade, de força, de renascimento. A história dela estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. 3 meses depois, em uma manhã ensolarada de abril, Marina acordou com contrações regulares. Desta vez, não era alarme falso. Era a hora. O general a levou ao hospital com a calma de quem já havia enfrentado situações muito mais estressantes. Mas Marina podia ver a preocupação em seus olhos. Vai ficar tudo bem, filha. Você é forte, e eu estarei aqui o tempo todo. O trabalho de parto durou 12 horas. Horas de dor, de medo, de força que Marina não sabia que possuía. Clara chegou ao hospital e permaneceu do outro lado da porta, enviando mensagens de apoio. Fernanda também mandou flores e uma mensagem. Você consegue, guerreira. Cada contração que Marina enfrentava parecia ser uma metáfora para tudo o que havia passado nos últimos meses. Dor que precisava ser atravessada para chegar do outro lado. Escuridão que precisava ser enfrentada para encontrar a luz. Quando finalmente ouviu o choro do bebê, Marina desabou em lágrimas de alívio e alegria. O médico colocou o pequeno corpo nos seus braços. É um menino, saudável e perfeito. Marina olhou para aquele rostinho enrugado, os olhinhos fechados, as mãozinhas minúsculas que já agarravam seu dedo com força. Miguel.
Ela sussurrou. Seu nome é Miguel Tavares. O general entrou no quarto e, ao ver o neto, o homem forte e imponente, que raramente demonstrava emoção, deixou as lágrimas escorrerem livremente. Ele é lindo, Marina, igualzinho a você quando nasceu. Miguel abriu os olhos por um breve momento, como se estivesse reconhecendo a voz do avô. Naquele momento, Marina sentiu algo se completar dentro dela. Não era o final de uma história, era o começo de outra. Os dias seguintes no hospital foram uma mistura de exaustão e êxtase. Aprender a amamentar, trocar fraldas, acalmar um recém-nascido que parecia ter fome a cada 2 horas. Mas cada momento era precioso. Clara visitava todos os dias, trazendo comida caseira e ajudando com o que posse. Você está arrasando, Marina. Olha só vocês dois, perfeitos juntos. Foi no 3º dia que Marina recebeu uma ligação inesperada. Era Patrícia, a empresária que havia manifestado apoio na noite da festa. Marina, espero não estar incomodando. Apenas queria saber como você está e oferecer algo. Marina ficou curiosa. Oferecer o quê? Patrícia explicou que havia criado um fundo de apoio para mulheres vítimas de violência doméstica e abuso emocional. Queria que Marina considerasse se tornar porta-voz. Não precisaria falar publicamente se não quisesse. Apenas emprestar sua história para ajudar outras mulheres. Marina pensou por um longo momento, olhando para Miguel dormindo tranquilamente em seus braços. Posso pensar nisso. Ainda estou me recuperando, me adaptando a ser mãe. Mas agradeço muito o convite. Patrícia compreendeu. Claro, não há pressa, mas saiba que sua história já ajudou muitas mulheres a encontrarem coragem para sair de situações abusivas. Você fez diferença, Marina, mesmo sem pretender. Quando saíram do hospital, uma pequena multidão de jornalistas os aguardava. O general imediatamente formou um escudo protetor ao redor de Marina e Miguel. Sem comentários. Respeitem a privacidade da minha filha e do meu neto. Mas Marina, surpreendentemente, pediu um momento. Pai, está tudo bem. Quero dizer algo. Ela se aproximou dos repórteres, segurando Miguel com cuidado. Microfones foram estendidos, câmeras focadas. Marina respirou fundo. Quero apenas dizer que nos últimos meses passei pela pior experiência da minha vida. Fui traída, humilhada, atacada. Mas também descobri uma força que não sabia que tinha. Aprendi que mereço respeito, amor verdadeiro e dignidade. E aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Ela olhou para Miguel. Este é meu filho, Miguel, e vou criá-lo para saber que mulheres devem ser tratadas com respeito, que homens de verdade não traem, não humilham, não mentem, e que família verdadeira é aquela que te apoia nos momentos mais difíceis, não aquela que te ataca. Sua voz era firme, clara, e espero que minha história inspire outras mulheres a não aceitarem menos do que merecem, a encontrarem suas próprias vozes, a saberem que podem recomeçar, não importa o quão difícil pareça. Os flashes dispararam. Perguntas foram gritadas, mas Marina já havia dito o que precisava. Acenou com um sorriso e entrou no carro com o pai e Miguel. Enquanto se afastavam do hospital, sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Não era o final perfeito dos contos de fadas, mas era seu final. E era bom. De volta a Campos do Jordão, Marina estabeleceu uma rotina com Miguel. Noites acordada, dias de descobertas, momentos de pura alegria misturados com o cansaço natural da maternidade. O general era um avô dedicado, sempre presente, mas respeitando o espaço de Marina para aprender a ser mãe do seu próprio jeito. Um mês depois do nascimento de Miguel, Marina recebeu os papéis do divórcio para assinar. Ricardo havia concordado com todos os termos: visitação supervisionada, pensão generosa, divisão de bens. Ele não havia tentado lutar. Talvez porque sabia que perderia. Talvez porque finalmente entendeu a magnitude do que havia feito. Marina assinou os papéis sem hesitação, fechando um capítulo definitivamente. Fernanda ligou para parabenizá-la. Acabou, Marina. Você está oficialmente livre. Marina olhou para Miguel dormindo no berço ao lado. Livre. A palavra tinha um gosto bom.
Não era apenas livre de Ricardo, era livre das expectativas, da necessidade de ser perfeita, do medo de não ser boa o suficiente. Era livre para ser simplesmente ela mesma. Naquela semana, Marina também recebeu uma ligação da promotoria. O caso contra Sabrina e Ricardo havia ido a julgamento. Sabrina foi condenada a prestar serviços comunitários e a pagar uma indenização significativa por danos morais. Ricardo perdeu parte substancial de seus bens na divisão. Dona Helena, embora não tenha enfrentado consequências legais, havia se tornado praticamente uma reclusa social, evitada pela mesma elite que antes bajulava. As notícias causaram uma sensação estranha em Marina. Não era satisfação pela punição deles. Era mais um reconhecimento de que a justiça, mesmo que imperfeita e demorada, havia sido feita. Que suas feridas haviam sido reconhecidas não apenas por ela, mas pela sociedade. Isso importava de uma forma que ela não conseguia explicar completamente. Clara organizou uma pequena celebração na casa do general. Apenas amigos próximos, nada extravagante. Mas foi perfeito. Riram, contaram histórias, fizeram planos para o futuro. Marina anunciou sua decisão. Vou voltar a estudar, terminar minha licenciatura em letras e me tornar professora. Como sempre quis. Os olhos de Clara brilharam. Sério. Marina, isso é maravilhoso. E Miguel? O general respondeu antes de Marina. Miguel vai ter uma mãe que ama o que faz, que segue seus sonhos, que ensina pelo exemplo o que significa ser forte e independente. Não há presente melhor que um avô pode dar ao neto do que isso. Marina começou a estudar à noite, depois que colocava Miguel para dormir. Era desafiador equilibrar maternidade e estudos, mas ela descobriu que era capaz, descobriu que gostava do desafio. Descobriu que havia tantas versões de si mesma que nunca havia explorado porque estava ocupada demais tentando ser a esposa perfeita. Cada livro que lia, cada trabalho que escrevia, era uma redescoberta de quem ela era no fundo. A garota que amava literatura, que sonhava em ensinar, que acreditava no poder transformador das palavras. Houve momentos difíceis, claro. Noites em que Miguel chorava sem parar e Marina precisava estudar para uma prova. Dias em que a exaustão era tanta que ela questionava se conseguiria. Mas sempre que pensava em desistir, olhava para o filho e lembrava por que estava fazendo aquilo. Não apenas por ela, mas para mostrar a Miguel que nunca era tarde para perseguir sonhos, que obstáculos podiam ser superados, que recomeços eram não apenas possíveis, mas necessários. 3 meses depois, Marina recebeu uma mensagem inesperada. Era de Sabrina. A mensagem era longa, pedindo desculpas, explicando que estava em terapia, reconhecendo o mal que havia causado. Não esperava perdão, apenas queria que Marina soubesse que se arrependia profundamente. Marina leu a mensagem várias vezes. Pensou em ignorar, em deletar, em responder com raiva, mas ao invés disso, respondeu com apenas uma frase: Espero que você encontre paz e se torne uma pessoa melhor. Não era perdão completo, mas era liberação. Era soltar o peso da raiva e do ressentimento que só machucava ela mesma. Era escolher seguir em frente de verdade, porque guardar rancor, Marina havia aprendido, era como beber veneno esperando que o outro morra. Só envenenava a si mesma. Ricardo tentou entrar em contato várias vezes, sempre através de intermediários. Queria conhecer o filho, começar as visitações. Marina, após consultar Fernanda e o general, concordou, mas com condições rígidas, visitações curtas, sempre supervisionadas, sempre no horário e local que ela determinasse. E na primeira visita, vendo Ricardo segurando Miguel desajeitadamente, sem saber ao certo o que fazer, Marina sentiu apenas pena. Ele havia perdido tanto por suas escolhas. Os meses passaram. Miguel crescia, cada dia mais esperto, mais ativo. Seu primeiro sorriso, sua primeira risada, seus primeiros sons. Marina documentava tudo, não para as redes sociais, mas para si mesma, para lembrar que a vida continuava, que havia alegria após a dor, que recomeços eram possíveis. 1 ano depois daquela fatídica noite de Natal, Marina estava formada
e começando a dar aulas em uma escola local em Campos do Jordão. Era uma escola pequena, longe do glamour de São Paulo, mas ela amava cada momento. Ver os olhos dos alunos brilharem quando descobriam a magia das palavras, quando entendiam uma metáfora, quando se apaixonavam por uma história. Era tudo o que ela sempre havia sonhado. Uma tarde de dezembro, enquanto preparava a árvore de Natal com o pai e Miguel, agora um bebê risonho de 8 meses, Marina parou e olhou ao redor. A casa simples, mas aconchegante, o pai que sempre estivera ao seu lado, o filho que dormia tranquilamente, a vida que havia construído com suas próprias mãos e escolhas. Sabe, pai, 1 ano atrás, eu achava que minha vida havia acabado, que eu não tinha mais nada, que não era nada. O general colocou uma estrela no topo da árvore. E agora? Marina sorriu pegando Miguel no colo. Agora eu sei que aquela noite não foi o fim, foi o começo. O começo de descobrir quem eu realmente sou, de construir a vida que eu quero, de ser a mãe e a mulher que sempre deveria ter sido. O general abraçou a filha e o neto. Estou orgulhoso de você, filha. Mais do que palavras podem expressar. Marina encostou a cabeça no ombro do pai, sentindo Miguel se aconchegar entre eles. Obrigada, pai, por nunca ter desistido de mim, por me mostrar que eu era mais forte do que imaginava, por estar aqui. Naquela noite, depois que colocou Miguel para dormir, Marina se sentou na varanda com uma xícara de chá, observando as estrelas. Pensou na mulher que havia sido 1 ano atrás, insegura, perdida, tentando desesperadamente se encaixar em um mundo que nunca foi dela, e olhou para a mulher que era agora. Ainda tinha dias difíceis, ainda tinha momentos de dúvida, mas tinha também certeza. Certeza de que merecia mais, certeza de que podia mais, certeza de que era mais. A história de Marina não terminou com um príncipe encantado ou uma vingança perfeita. Terminou com algo mais valioso. Terminou com ela encontrando a si mesma, descobrindo sua própria força, construindo sua própria felicidade e aprendendo que, às vezes, o maior ato de amor próprio é ter coragem de recomeçar, de deixar para trás o que não serve mais, de construir uma nova vida sobre os escombros da antiga. E enquanto as estrelas brilhavam sobre Campos do Jordão, Marina fez uma última promessa a si mesma. Nunca mais se calaria, nunca mais aceitaria menos do que merecia, nunca mais deixaria ninguém definir seu valor, porque ela havia aprendido, da forma mais dolorosa possível, que a única aprovação que realmente importava era a sua própria. E essa aprovação, finalmente, ela tinha. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e seu pequeno Miguel tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a jornada de recomeço e força desta mãe corajosa, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e a capacidade de renascimento que existe em cada um de nós. Te esperamos no próximo episódio.